Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Fernanda e nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de cidade. E nós podemos começar esse vídeo, essa aula, falando sobre as cidades planejadas, que são cidades projetadas, são cidades pensadas, onde cada coisa está em seu devido lugar. São cidades que possuem um pré-projeto definido e que geralmente são pensadas para lugares onde não há ainda uma ocupação urbana, né? Então, elas são pensadas para que essa ocupação seja levada para esse local. Como exemplos de cidades pensadas, planejadas, aqui no Brasil nós temos Salvador, Goiânia, Brasília. Ao contrário das cidades planejadas, nós temos as cidades espontâneas ou cidades naturais, que são cidades que vão crescendo de acordo com a chegada da população, de acordo com como a população vai ocupando determinado espaço. Essas cidades não planejadas, essas cidades espontâneas, elas tendem a ter ruas mais estreitas e mais tortuosas, né? Porque justamente pelo fato das pessoas da cidade ir crescendo conforme as pessoas vão ocupando aquele espaço. Como exemplo de cidades não planejadas, nós temos Uberlândia, nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, que foram cidades que tiveram um boom, né? Uma explosão de crescimento muito rápido e não teve tempo de ser planejadas, ser pensadas para que seu crescimento ocupasse o espaço da melhor forma possível. Essa falta de planejamento urbano leva à ocorrência de alguns problemas urbanos que atingem a população, como, por exemplo, os desastres naturais. São chamados desastres naturais justamente porque eles atingem a população. Os desastres naturais, eles são eventos físicos que normalmente já ocorrem. Porém, quando eles entram em contato com a população, né, quando eles entram em contato com a vida social das pessoas organizadas em uma vida social, esse problema vira um desastre natural. Como, por exemplo, nós temos as inundações. As inundações já são um evento que acontece em todo e qualquer rio, córrego urbano. Eles têm uma margem de cheia, né, no período das chuvas mais fortes. E quando esse problema, quando essa inundação entra em contato com as pessoas, né, quando afeta as moradias, quando tem a levada de carros, a rodagem de carros em avenidas e todo aquele problema que ocorre quando acontece uma inundação, esse problema deixa de ser um evento naturalmente físico e ele passa a ser um desastre natural. Outro exemplo de desastre natural que ocorre muito aqui no Brasil são os deslizamentos de terras que ocorrem principalmente nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, que são regiões mais montanhosas, onde as pessoas ocupam os morros, né? Muitas vezes por falta de espaço, falta de local adequado para moradias, então essas pessoas ocupam os morros e essa ocupação dos morros leva a dois fatores, que é a destruição da vegetação natural, que ajuda a fixar o solo no morro, e abala as estruturas do morro, o que, quando chove, o solo fica saturado e aquele solo desce morro abaixo, levando as casas das pessoas. Então, ele deixa de ser também um evento natural que ocorre em menos proporções, quando é uma área não ocupada por pessoas, e passa a ser um desastre natural, porque ele atinge as pessoas, né? Ele atinge as populações. Outro problema urbano que nós temos é a mobilidade urbana. A falta de planejamento afeta a mobilidade urbana, ou seja, a forma de ir e vir das pessoas dentro da cidade. A mobilidade urbana ela pode ser afetada pela falta de transporte público, seja esse transporte eficiente, confortável e rápido, a falta de integração modal, ou seja, quando uma pessoa pega um ônibus em determinado lugar e precisa ir para outro lugar, às vezes pode ter ali um metrô ou um VLT que vai facilitar, que vai agilizar esse transporte, esse percurso da pessoa, mas muitas vezes nós não temos, principalmente aqui no Brasil, essa integração modal entre modais, entre vários tipos de transporte para as pessoas se locomoverem. Então, isso causa também um problema de mobilidade urbana, onde as pessoas levam mais tempo para se deslocarem do local de origem até o seu local de destino. E aí, esse problema na mobilidade urbana leva a dois outros problemas, que é o aumento do uso de transportes particulares, como, por exemplo, os carros, e o aumento desse uso de transportes particulares vai levar ao aumento da poluição e ao aumento do congestionamento, porque vão ter mais transporte, mais automóveis nas ruas.
Como outro problema urbano que também afeta muito a vida da população é o lixo. E o descarte incorreto de lixo leva à poluição do solo, à poluição da água e também à poluição visual. O descarte incorreto do lixo também gera doenças, como por exemplo a dengue, influencia também na ocorrência de um outro desastre natural já falado aqui, que é a inundação. Porque o descarte incorreto de lixo, ele é levado para as redes pluviais, ele é jogado também nos rios, e isso faz com que o entupimento de bueiros, o entupimento da rede pluvial, ajuda a aumentar o risco de inundação, porque não tem onde para a água escoar. E mais um problema urbano gerado pela falta de planejamento das cidades é a desigualdade social, e é um dos problemas que mais afeta a vida das pessoas nas cidades, porque a falta de infraestrutura das cidades, a falta de preparo, de planejamento das cidades, a falta de moradias, a falta de redes viárias de transporte, a falta de infraestrutura, de mobilidade urbana, leva também a um alto contingente populacional, onde a cidade não dá conta de tantas pessoas, e isso leva também ao desemprego. Tudo isso vai influenciar na questão da violência e das tensões sociais nas cidades. Além das cidades planejadas e das cidades espontâneas, nós temos outros tipos de cidades, que são elas as portuárias, que são cidades que têm uma estrutura de porto marítimo, que são estruturas que recebem mercadorias que vão ser exportadas para fora do país e importadas para dentro do país. Geralmente essas cidades são litorâneas, Aqui no Brasil nós temos uma cidade que não é litorânea, mas que é uma cidade portuária, que é a cidade de Pirapora, que fica no estado de Minas Gerais. Como uma cidade portuária litorânea, de exemplo, a gente tem a cidade de Santos. Nós também temos cidades históricas, que são cidades que têm construções de valor histórico, que contam a história do nosso país, principalmente a história da época colonial, Como exemplo, a gente tem Ouro Preto, que tem heranças de construções portuguesas, europeias. Nós temos também as cidades religiosas, que são cidades características por atrair pessoas de determinada religião, fiéis de determinada religião, que são devotos de algum santo, de alguma cultura religiosa. Como, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem Romaria, as cidades turísticas, que são cidades características pela atração de pessoas para desfrutar dos prazeres daquela cidade, sejam prazeres paisagísticos, culturais, culinários, Como, por exemplo, a gente tem Gramado, no Rio Grande do Sul. Aparecem também cidades comerciais, que são cidades que têm o comércio muito forte, muito característico, como, por exemplo, Manaus, que tem a Zona Franca de Manaus. E, por fim, a gente tem cidades industriais, que são cidades características por uma grande concentração industrial, como, por exemplo, São Bernardo do Campo, que fica no estado de São Paulo. Eu, mais uma vez, quero agradecer você por ter assistido a essa aula, ter participado dessa aula. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo tem o meu e-mail, você pode mandar a sua dúvida, que eu vou tentar responder todas as dúvidas. Eu agradeço, então, a sua atenção, a sua participação, por estar aqui comigo, e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!